senhoras e senhores, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa OAB em Foco. Estamos aqui mais uma vez para apresentar novos temas de interesse geral da nossa comunidade e hoje temos um convidado extremamente interessante, que eu vou apresentar a vocês daqui a pouco. A OAB, que tem o prazer de patrocinar este programa através da administração aqui da 13ª sessão, presidida pelo Dr. Jefferson Soares e co-presidida pelo Dr. Rodrigo Ferreira, tem lá à disposição dos nossos colegas advogados vários livros em nossa sede, né? Então, você, advogado, passe a frequentar assiduamente lá a sede do OAB, a Casa do Advogado. Você vai conhecer uma série de informações importantes, atualizadas, se inteirar a respeito de informações da seccional no Rio de Janeiro, se informar a respeito de informações a respeito da certificação digital, que é, digamos assim, a bola da vez agora. O advogado precisa estar atualizado com relação a essas informações para bem desempenhar o seu mistério. Então, passe a frequentar a OAB cotidianamente e usufrua das vantagens que a nossa entidade oferece a você, colega advogado. E, evidentemente, esse nosso programa ele é também oferecido pela Diário TV, mais uma vez, né? Nosso muito obrigado a todos aqui que permitem fazer esse programa semanalmente. Bom, como eu dizia a vocês, o nosso convidado hoje é o Dr. Fabrício Braga, especialista em direito ambiental, advogado militante aqui em nossa cidade, né? Já bastante conhecido de todos vocês. E ele vai apresentar hoje o tema licenciamento ambiental, que eu tenho certeza é um tema que vai interessar a todos vocês, nós vamos comentar bastante a respeito disso. Eu vou passar a palavra ao doutor Fabrício para que ele dê os cumprimentos a todos os nossos colegas telespectadores. Doutor Fabrício. Obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a figura do nobre colega aqui, popularmente conhecido como Tony, o nosso presidente e vice, o Dr. Jefferson e o Rodrigo Ferreira, e essa maravilhosa equipe aqui da Diário TV, que nos recebe tão bem em todas as oportunidades que nós somos convidados aqui a estar. Bom, é um tema da atualidade, muito interessante, principalmente para quem é empresário, quem quer construir, quem quer de alguma forma estabelecer um empreendimento comercial que hoje em dia não se tem mais a possibilidade, não é mais admitido que seja feito sem o devido licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental é uma ferramenta que o poder público tem hoje de forma efetiva, que busca controlar as atividades poluidoras, não só as atividades poluidoras, como também aquelas que têm potencial poluidor. Ou seja, hoje qualquer empreendimento, qualquer obra ou construção que venha a ser desempenhada no Brasil, tem que ser buscado o devido licenciamento ambiental. A partir do momento que não se tem o licenciamento ambiental, a gente cai na ilegalidade, sujeito a punições, crimes, sanções na esfera administrativa, civil e criminal. Doutor Fabrício, eu acrescentaria o seguinte, esse licenciamento ele é muito importante, ainda mais considerando-se a nossa cidade, que é uma cidade extremamente arborizada, ao lado aí de um parque nacional tão importante quanto é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com rios aí que cortam o centro da cidade, né? Então eu acho que hoje o licenciamento ambiental, senhoras e senhores, ele interessa a todos os empresários, a todas as pessoas, a quem realmente for construir aí sua casa, seu negócio, né? Seu galpão, etc., porque há interferências de todos os tipos com a área ambiental. E vocês sabem perfeitamente que a área ambiental está em voga em nosso país, né? Bastante discutida, Código Florestal aí em discussões no Congresso Nacional, etc. Então, esse bate-papo com o Dr. Fabrício, após a sua apresentação aqui, vai ser extremamente interessante. Tenho certeza que irá ajudar vocês aí
no cotidiano, ok? Bom, eu começaria nosso bate-papo, então, doutor Fabrício, fazendo a seguinte pergunta de forma bem didática. Em que consiste o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental, como já mencionado anteriormente, consiste num instrumento de controle do poder público. O poder público exerce esse controle sobre as atividades que possuam potencial poluidor, de uma certa forma, buscando que não seja mais ainda degradado o meio ambiente em que convivemos, que de uma forma que a gente possa continuar por vários e vários séculos, usufruindo de um meio ambiente saudável, devidamente equilibrado. Como bem lembrado pelo colega, nós somos profundamente privilegiados na questão da natureza, na questão ambiental no município de Teresópolis. Hoje nós contamos com a presença de 3 parques. O Parque Nacional, temos o Parque Estadual dos Três Picos, que também localiza-se boa parte dele em nosso município, e também temos o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que também é uma unidade de conservação muito respeitada no mosaico nacional e que está desempenhando uma função muito importante nesse eixo da Mata Atlântica, formando o corredor ecológico de forma a vir resgatar e preservar a Mata Atlântica aqui no nosso estado. Perfeito. Doutor Fabrício, uma pergunta assim fora do contexto, mas que diz respeito ao homem, às pessoas, aos habitantes aqui da nossa cidade, porque é uma curiosidade que eu tenho há bastante tempo, e eu não sei se tem a ver alguma relação. A não existência de antenas de empresas de telefonia no caminho, na descida para Guapimirim, para o Rio de Janeiro, etc., aqui na nossa serra, na nossa maravilhosa serra, não é? Diga-se passagem, da qual eu muito me orgulho, a não existência dessas antenas, o fato de você não poder utilizar o celular por conta disso, tem algo a ver com licenciamento ambiental? Tem sim, tem tudo a ver com licenciamento ambiental. A unidade de conservação, no caso a Federal Parnaso, Parque Nacional Municipal, ou Parque Nacional Serra dos Órgãos, ele tem essa prerrogativa de aceitar ou não, nos limites do seu parque e até na sua zona de amortecimento, que daqui a pouco posso falar sobre o que seria zona de amortecimento, determinadas atividades. Então, no que diz respeito a antenas de celular, o Parque Nacional Serra dos Órgãos é reticente nessa questão, não autoriza que sejam colocadas essas antenas no seu território. E como determinadas outras atividades também. Existe até um litígio judicial entre o parque e algumas empresas que estão há bastante tempo localizadas nos limites do parque, que o parque quer que saiam, eles querem ficar, e existe todo uma lide, um conflito judicial nessa circunstância. Perfeito. Bom, eu disse a vocês que esse programa seria bastante interessante e acho que algumas pessoas já se surpreenderam com essa pergunta, porque, aproveitando a curiosidade do doutor Fabrício, como eu disse, é um expert no assunto de licenciamento ambiental, isso é uma coisa que eu sempre quis saber, por que não haviam antenas, por que não se podia falar com o celular na descida ou subida da serra, né? Já estamos aí esclarecidos, é bom falar com quem efetivamente sabe. A outra pergunta que eu lhe faria, doutor Fabrício, em sequência, era o seguinte: qual é o objetivo do licenciamento ambiental? O que ele visa? O licenciamento ambiental, o que ele visa? Ele visa sempre amenizar a degradação ambiental que vai existir naquele local. Porque todas as atividades potencialmente poluidoras ou efetivamente poluidoras, de alguma forma elas se utilizam de recursos naturais. E esses recursos naturais, muitas das vezes, se utilizados de forma aleatória, pode vir a causar um grande impacto ambiental, que em determinado momento, em um curto espaço de tempo, pode não ser vislumbrado, mas ao longo dos tempos a gente vai ver o desastre, muitas das vezes, que acontece, por conta do não respeito a essas limitações da natureza. Eu poderia dizer, doutor Fabrício, após essa exposição sua, o licenciamento ambiental ele é assim cotidiano ao cidadão,
por exemplo, o cidadão que joga lixo dentro do rio Paquequer, isso diz respeito também aos cuidados do licenciamento ambiental? Há uma responsabilidade do cidadão, esse tipo de coisa? Não efetivamente. O cidadão que de qualquer forma utilizasse de uma maneira, de um modo mesquinho como inadequado, de jogar lixo no rio Paquequer, ele não está sujeito ao licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele é para empreendimentos, atividades econômicas que possuam potencial poluidor, potencial ou efetivo poluidor. Esse é o objetivo do licenciamento ambiental, tutelar esses empreendimentos que vão se utilizar de recursos naturais. O rapaz que joga o lixo dentro do rio, ele está sujeito a uma penalidade, seja na esfera administrativa, seja na esfera civil, seja na esfera criminal, porque Perfeito. Isso é um crime, mas não é tutelado pelo licenciamento ambiental. Perfeito. Agora, de outra maneira, doutor Fabrício, para leigos como nós, as pessoas que estão nos assistindo, entendo também que o licenciamento ambiental, ao falar de atividades poluidoras, ele evidentemente tem também um fator de defesa daquelas situações, daqueles locais, etc., que, digamos assim, são preservados, são cuidados, árvores, cachoeiras, o lado do rio, a margem do rio, etc. Né? Ou seja, eu vejo, na minha ótica de leigo neste assunto, que o licenciamento ambiental ele tem um fator assim, fundamental na nossa qualidade de vida hoje e amanhã. É isso? Com certeza. Em relação a esses locais mais vulneráveis, tais como as encostas, o leito dos rios, os topos dos morros, diga-se de passagem, os topos do morro, terço superior do morro, as encostas, as nascentes, todas são consideradas áreas de preservação permanente. E como o próprio nome já nos traz, são de preservação permanente. Elas não podem sofrer intervenções antrópicas, ou seja, intervenções do homem. Esse tipo, o licenciamento ambiental, de uma certa forma, vai tutelar de uma forma muito mais eficaz a preservação desses locais. E qualquer intervenção a ser feita numa área de preservação permanente, que diga-se de passagem, essas que a gente acabou de falar, no caso encostas, leitos dos rios, vegetação nativa e topos de morro, deve ser devidamente autorizado, justificado em um procedimento muito complicado perante o poder público, que, diga-se de passagem, a autorização para intervenção em leitos dos rios não pode ser feito pelo ente municipal, e sim pelo ente estadual. A Serla, nesse caso? Isso, antiga Serla, atual INEA. Atual INEA, sim. Porque... O que significa INEA, doutor Fabrício, para os nossos telespectadores que são leigos no assunto? Bom, o INEA, o então ex-secretário de Meio Ambiente, atual, novamente, secretário de Meio Ambiente do Estado, Carlos Mink, quando assumiu na sua primeira gestão, ele vislumbrou que os três órgãos de controle ambiental, tal como FEEMA, Serla e IEF, eles funcionariam de uma forma mais harmônica e melhor integrados. Então, deixou de existir a Serla, deixou de existir a FEEMA e deixou de existir o IEF, passando todos esses órgãos a formar o Instituto Estadual do Ambiente, atual INEA. Perfeito. Eu já vi, assim, transitar na cidade várias caminhonetes escrito INEA lá na porta e tal. Eu tinha ideia de que era relacionado a alguma coisa de proteção florestal, das nossas encostas, etc. Mas não sabia exatamente o que era. Então, Instituto Estadual do Ambiente. Perfeito, perfeito. Doutor Fabrício, de forma bem resumida essa pergunta que eu vou lhe fazer, e também gostaria de uma resposta sua de forma bem resumida. Quais são as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental? Bom, as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental são aquelas atividades que, de alguma forma, venham a causar degradação ambiental, possam causar ou causem degradação ambiental. Então,
Qualquer que seja a atividade. Qualquer que seja a atividade. Perfeito. E dependendo da atividade, a modalidade de licença específica para determinada atividade, que pode ser desde uma licença de operação e recuperação até uma inexigibilidade de licenciamento ambiental, que é uma modalidade também bem simplificada, trazida nos últimos anos pelo órgão estadual. Perfeito. E, a título de curiosidade, como leigo, tendo que um areal precisa de um licenciamento ambiental. Com certeza. Você agora tocou num assunto bem interessante, a questão do areal. A questão do areal vai bem mais aquém do que só um licenciamento ambiental. A questão do areal você utiliza de todas as formas efetivamente de recursos naturais, minerais, porque você está extraindo areia de um rio para comercialização. Então, onde o rio está localizado? Primeiro ponto, está localizado num órgão, está localizado em determinado município. Aquele município vai dar o aval, que não condiz licença. Esse aval que o município dá em primeiro momento, simplesmente vai lhe dar o direito de pleitear as outras licenças subsequentes, que serão a licença do Departamento Regional Mineral, feita pelo Estado, e a licença do DNPM, que é o Departamento Natural de Proteção Mineral, feita pelo órgão federal. Tem que pleitear essa licença em Brasília. Em posse de todos esses documentos em mãos, aí sim vai ser feito o licenciamento ambiental dessa atividade, que vai pleitear a licença de operação, para aí sim ter legalizado o seu empreendimento, no caso do areal. Então, em resumo, é uma atividade, se eu entendi bem, sujeita a 3 fiscalizações, vamos chamar dessa forma, de esferas de poder: estadual, municipal e federal. Com certeza. A intervenção no que diz respeito a areal e no que diz a respeito à captação de qualquer recurso hídrico, tal como vazamento de água mineral, estão sujeitos a esse tipo de licenciamento, ao controle do DRM, ao controle do DNPM e, seguinte, ainda fazer o licenciamento ambiental e buscar, ao final, ter o seu devido licenciamento ambiental para desempenhar a sua atividade. Perfeito. Bom, nós vamos dar uma pequena parada, voltamos daqui a pouco no nosso primeiro bloco. Retornamos daqui a pouco com essas perguntas interessantes. Acho que vocês já sentiram que o tema diz muito ao dia a dia das pessoas, né? Então vamos continuar entrevistando o Dr. Fabrício daqui a pouco e já voltamos. Até lá, meus amigos. Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa OAB em Foco. Hoje apresentando um tema assim dos mais candentes aqui, com vários questionamentos ao nosso ilustre entrevistado, Dr. Fabrício Braga. E o nosso tema, como já falamos anteriormente, né, licenciamento ambiental. Vamos dar continuidade a ele, então, para esclarecer uma série de dúvidas de todos nós com relação a isso. Dr. Fabrício, como é que pode ser feita a regularização destas atividades, destas empresas, empreendimentos, etc., que já se encontram em funcionamento? Bom, essas empresas que já se encontram em funcionamento, hoje em dia a gente detém determinados mecanismos de poder licenciá-las sem que elas venham a interromper as suas atividades. Ou por meio de um termo de ajustamento de conduta, onde ali o empreendedor irá assumir determinadas obrigações, cumprir um cronograma para poder se adequar ambientalmente e lá na frente conseguir a sua licença de operação e ficar devidamente legalizado, ou pode ser feito da forma da expedição de uma licença de instalação e operação, que o empreendedor continuará a operar a sua atividade, porém estará sujeito a fazer uma série de reparos no seu cotidiano, da sua produção, no caso, ou do seu empreendimento, da sua construção ou obra. Se for o caso. E temos também, naqueles casos extremos, a licença de operação e recuperação, que pode ser feita da seguinte forma: irá ser dada continuidade à atividade, entretanto,
o empreendedor ficará adstrito a fazer uma recuperação de determinados pontos que ao longo dos tempos foram degradados ambientalmente, e agora ele vai recuperar aquilo que foi degradado ao longo dos tempos. Perfeito. Só estava falando, só para esclarecer os nossos telespectadores, na verdade, nossa pergunta diz respeito a uma situação, a um empreendimento que já está em funcionamento e, digamos assim, não está devidamente regularizado. Não é isso, doutor Fabrício? Justamente. Perfeito, perfeito. Bom, só estava falando em alguns termos que, como eu dizia, para nós que não somos habituês desta área, são assim um pouco estranhos, né? São termos novos, são termos que realmente não conhecemos. Quais são essas licença prévia de instalação e de operação? O que significam exatamente? Há uma sequência, licença prévia de instalação e de operação? Funciona nesta sequência ou não? Por favor, doutor. Sim, funciona nessa sequência. Primeiro você faz a licença prévia e ali você busca uma autorização no que diz respeito à localização, principalmente no que diz respeito à localização e ao entorno do empreendimento, já visando buscar preservar as áreas de preservação permanente, tais como leito de rio e encostas e topo de morro. Você, de posse da sua licença prévia, você tem a capacidade de entrar com a licença de instalação. Por quê? Porque você sabe que naquele local o zoneamento municipal é permitido, naquele terreno pode ser feita a sua empresa ou a sua obra e que não existirá nenhum impedimento quanto à questão da sua localização no que diz respeito às questões ambientais e no que diz respeito às questões urbanísticas. Perfeito, perfeito, muito bem. Uma curiosidade que eu tenho com relação a uma colocação sua anterior, doutor Fabrício, diz o seguinte: como é que ocorreu a descentralização do licenciamento ambiental? Porque nós falamos anteriormente que determinadas atividades estavam sujeitas a uma fiscalização ou a um licenciamento municipal, estadual e em nível federal. Como é que ocorreu essa descentralização? Como é que funciona, na verdade, de modo prático isso? Bom, a descentralização do licenciamento ambiental ocorreu aqui no estado do Rio de Janeiro, agora nos últimos anos. Teresópolis, no caso, em 2008, assinou um convênio em que o Estado repassou determinadas atividades de impacto local para que o município venha a licenciá-las. Então, existia uma série de divergências no que dizia respeito a esse convênio, porque a legislação federal, ele traz como órgãos competentes para promover o licenciamento a União e os estados. Então, como que iria ser feito isso para o município? Outorgar competência para o município seria inconstitucional? Sim. O que existe então é uma descentralização. O Estado fez um convênio e, mediante esse convênio, repassou determinadas atividades. Não outorgou competência ao município, e sim deu ao município a capacidade de licenciar, junto com o Estado, determinadas atividades de impacto local. Com isso, algo muito interessante aconteceu, porque determinados empreendedores em todo o estado do Rio de Janeiro tinham que ir até o Rio de Janeiro, perder dias, horas, meses e ter assim, uma despesa exorbitante para adquirir sua licença ambiental. O INEA funcionava sozinho para licenciar todos esses tipos de atividades e ainda as atividades de grande porte. Então, a estrutura, no caso, não era adequada para tal, e com o licenciamento ambiental transferido por meio desse convênio, dessa descentralização para o município, para os empreendedores, para os empresários, para todos nós, principalmente para a economia da cidade, foi muito bom. Economizou tempo, valores e além da rapidez que se é colocado quando o município está
quando o município está apto a promover determinado licenciamento. Isto, só completando, isso é bastante interessante porque hoje, no que diz respeito a financiamentos, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, não é liberado qualquer financiamento para empresas privadas que não possuam o seu licenciamento ambiental. Então, se hoje os municípios não tivessem a capacidade de promover esse licenciamento, muita coisa, muitos valores, muito dinheiro que é injetado na economia do município ficaria impossível de ser injetado. Por quê? Porque a empresa não teria a capacidade de ter o licenciamento ambiental. Ou seja, eu entendi que o licenciamento ambiental seria mais ou menos como uma pré-condição para o financiamento dessas atividades. Deve ser, entendo eu hoje, uma preocupação do empresário, que naturalmente é um empresário capaz, deve estar preocupado com o meio ambiente, o impacto que a sua atividade vai trazer ao local onde ele vai se estabelecer, né, onde vai estar localizado aquele empreendimento. E isso, naturalmente, a legislação aproveitou-se e colocou como uma pré-condição para a obtenção de recursos para financiamento daquele empreendimento. É isso, doutor Fabrício? Isso mesmo, com certeza. E diante dessa situação, foi feito todo o procedimento. Hoje o município de Teresópolis é apto a licenciar determinados ramos de atividade e trouxe para os empresários uma certa tranquilidade, porque não precisa dispor de um dia inteiro para ir até o Rio de Janeiro, sem contar que a agilidade, o que o município consegue licenciar com 6 meses, via de regra, o órgão estadual demorava pelo menos 3 anos para emitir essa licença. Então, inviabilizaria qualquer empreendimento que desejasse se instalar ou permanecer instalado e buscar um financiamento, sendo um empreendimento de pequeno ou médio porte. Ou seja, entendo que essa posição veio beneficiar esses empreendimentos, né, com esse ganho de tempo, naturalmente com a economia gerada por isso, né? Acho bastante interessante essa delegação de poderes ao município para fazer esse tipo de atividade, né? Muito interessante, sim, e quem melhor do que o próprio município que está aqui, o governo municipal, os órgãos municipais que estão aqui diariamente para promover esse controle, que conhece a cidade como um todo e tem uma maior facilidade em promover um controle mais eficaz. Estão próximos do empreendimento, acompanham cotidianamente, né? É muito justo, me parece, essa delegação. Eu passaria agora a uma outra pergunta, doutor Fabrício, só que o senhor falou com relação ao município. Quais são as atividades que são passíveis de serem licenciadas pelo Poder Municipal? Bom, hoje o leque de atividades a serem licenciadas pelo Poder Público Municipal é bastante amplo. E no último ano ainda sofreu uma maior ampliação. Desde lava-jatos, oficinas mecânicas, atividades de esgotamento sanitário, indústria de bebidas, prédios, construção civil de um modo geral, as obras de pavimentação, obras de acústica, uma infinidade de obras. São classificadas por classes e, mediante essa classificação por classes, hoje o município detém aí um grande rol de atividades. Muito poucas atividades necessitam hoje de ir até o INEA, no município de Teresópolis, para buscar o seu licenciamento. Quase todas as atividades no município de Teresópolis podem ser licenciadas pelo município. Digo quase, nem todas. Quase todas. Uma afirmação sua me chamou a atenção, não sei se eu entendi exatamente. Lava Jato precisa de licenciamento ambiental? Lava Jato precisa do licenciamento ambiental. Olha, perdão, eu já diria, doutor Fabrício, isso diz respeito, nos parece tão distante esse tema, porque quando nós falamos de licenciamento ambiental,
parece algo assim para advogados, poder público, etc. E, na verdade, isso afeta o seu cotidiano, porque uma atividade como esta, absolutamente comum, e que nós temos várias aqui na cidade, né, vários lava-jatos conhecidos de amigos, parentes, etc., colegas, tal, está aí obrigado ao licenciamento ambiental, né? Curioso isso, interessante. Prossiga, doutor Fabrício, por favor. O Lava Jato, como todos nós sabemos, ele faz uso dos recursos naturais, utiliza-se de óleo e determinadas coisas para efetivamente fazer um trabalho bem feito, tais como muita água, produtos químicos, óleo diesel, solvente. Então, isso. A destinação desse material, depois que é utilizado, é o que mais nos preocupa. Embalagens de óleo, toda essa questão. O descarte desses produtos e dessas embalagens é muito preocupante. Muito preocupante porque, como o colega acabou de mencionar, a quantidade de lava-jatos é muito grande e a produção não parece, mas é muito grande desses resíduos. E eles, evidentemente, ao penetrarem no solo, afetam o meio ambiente, penetram no lençol freático, esse tipo de coisa, né? Então, eu agora, como leigo, estou entendendo que o licenciamento para uma atividade como essa é absolutamente essencial, não é isso, doutor? Absolutamente essencial. No caso do Lava Jato, existe a modalidade de licença muito simples de ser feita, feito muito, muito rápida, a instalação das caixas separadoras de água e óleo, obedecendo a determinados critérios quanto à ocupação e a comprovação do seu descarte, do óleo, das embalagens, de todas essas coisas que não podem ser jogadas à deriva dentro de um rio, dentro de um córrego, e muito menos no meio ambiente de uma forma geral, que vai causar uma degradação que demorará séculos para ser restabelecida. Perfeito. Bom, nós vamos fazer mais uma pequena parada, voltamos em alguns minutos com o nosso terceiro bloco, hoje entrevistando o doutor Fabrício Braga com um tema, vocês já viram, um tema candente, interessante e que nos toca no dia a dia, licenciamento ambiental. Voltamos em alguns minutos, até lá. Bom, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso programa OAB em Foco para o nosso terceiro bloco, aqui continuando com essa entrevista bastante interessante com o Dr. Fabrício Braga e o nosso tema licenciamento ambiental. Volto a colocar aqui aos nossos colegas advogados a minha observação inicial. Frequentem a Ordem, vão ao nosso escritório. A Ordem tem lá vários livros à disposição para consulta, vários temas, informações a respeito de cursos que você, advogado, pode fazer para se atualizar, informações também a respeito da certificação digital, que considero hoje em dia fundamental para a atividade dos nossos colegas. Todos os tribunais aí estão em fase de implantação da petição eletrônica e é fundamental que você fique assenhorado dessas informações para poder agir no seu dia a dia e não ficar defasado, né? Então, frequente a Ordem, obtenha lá informações, veja como fazer a certificação digital e veja também os cursos que tem lá da ESA, vários outros de direito ambiental, processo do trabalho, etc., que estão todos lá à sua disposição. Frequente a OAB. E nós vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista com o doutor Fabrício, passando agora para um outro questionamento. Nós falávamos que várias atividades, tais como Lava Jato e outras, né, tão cotidiano nosso, precisam de licenciamento ambiental. E aí me vem uma preocupação que eu passo aqui as palavras do doutor Fabrício, que é um expert no assunto. Como se faz, o que se faz, qual o procedimento para se obter o licenciamento ambiental, doutor? Bom, o primeiro passo a ser dado é buscar um órgão público, no caso, sempre o mais próximo, no nosso caso concreto aqui,
à Prefeitura Municipal, que lá a sua atividade ela vai ser enquadrada dentro de uma classe como atividade poluidora e após esse enquadramento, se caso o município tenha competência legal para promover o licenciamento ambiental, será-lhe fornecido a documentação necessária, será requerido a documentação necessária, que o empreendedor vai providenciar essa documentação, vai dar entrada no protocolo e toda essa documentação vai ser analisada, vai ser feita uma vistoria, se estiver apto, vai ter a sua licença ambiental, se não estiver apto, vai ter que se ajustar em alguns aspectos, em determinados aspectos, a fim de que no final venha também, após concluídas as exigências, também receber a sua licença ambiental. Perfeito. Eu colocaria uma pergunta aí, por ser uma área que eu tenho pouco conhecimento, e acredito que várias pessoas que não lidam com isso também devem estar curiosas. Para o empreendimento, vamos dizer, se legalizar junto ao poder público municipal, o responsável por esse empreendimento, ele precisa assim, de uma assistência técnica, uma assessoria jurídica, um conhecimento especializado para solicitar essa autorização, esse licenciamento junto ao poder público municipal, doutor Fabrício? Sim, em determinadas ocasiões, sim. Em outras situações, muitas das vezes pode ser descartado. No caso vamos tomar como exemplo, obras da construção civil, prédios. Tem que ser feito um projeto, tem que ser feito um projeto de esgotamento sanitário, a estação de tratamento de efluentes, e todos esses projetos, eles têm que ser assinados por um profissional competente para tal, recolhendo a sua ART, que é a sua anotação de responsabilidade técnica, e aquilo ali vai ficar vinculado no processo. E terá que ser seguido aquele projeto que foi apresentado. Perfeito, perfeito. Doutor Fabrício, em termos de informação, por exemplo, o poder público concede esta licença. Como é que o empresário, o empreendedor, o responsável por aquele empreendimento, saberia que, após obter o licenciamento ambiental municipal, ele teria que buscar o licenciamento estadual e, posteriormente, o federal? Como é que ele tem essa informação? Onde ele chegou no limite? Não, aqui já estou completo, legalizado, tranquilo, posso iniciar meu empreendimento, etc. Não, como é o modelo dessa licença ambiental? É como se fosse um certificado. E nesse certificado, ali vem trazendo a legislação, o nome da empresa, o CNPJ ou o CPF do responsável, prazo de validade e uma série de condicionantes. E todas essas condicionantes, elas têm que ser rigorosamente preenchidas pelo licenciado. E nessas condicionantes irão constar que, para a validade daquela licença, o licenciado deverá buscar autorização mediante órgão tal, ou mediante órgão A, B ou C. Isso vai vir sempre no corpo da licença discriminado. Por isso que é bem importante, muitas das vezes, ler-se a licença. Porque, na maioria das vezes, uma série de vezes, o empresário, o empreendedor, não lê as condicionantes que ali estão e pensa que aquilo ali acabou por ali. Que com aquela licença, ele já preencheu todos os requisitos para o seu funcionamento. E não, muitas das vezes, dentro daquelas condicionantes, existem algumas que ainda não foram cumpridas e têm que ser cumpridas para que venha a ser funcionando legalmente a sua atividade. Perfeito. O senhor comentou um ponto aí que eu prestei um pouquinho de atenção a mais e me chamou um pouco mais a atenção. Prazo de validade. Eu estou entendendo, então, que esse certificado ao qual o senhor mencionou, ele tem um prazo de validade, essa licença deve ser renovada periodicamente? Ela deve ser... Ou ela é concedida uma única vez para o empreendimento? Não, ela deve ser renovada periodicamente.
mesmo porque Interessante. em determinadas ocasiões, mecanismos de controle que antes eram eficazes, com o passar do tempo, ele não é mais. E também com a renovação dessa licença, é a possibilidade que o poder público tem de ir até o local e verificar se aquelas condicionantes que foram colocadas naquela licença, elas foram cumpridas pelo licenciado durante todo o período de validade da sua licença. Bem mencionado, e aí vai aquela observação que o senhor colocou anteriormente. Senhor empreendedor, leia bastante o que está escrito lá, porque às vezes não foram cumpridas todas as situações, exigências, etc. Você pensa que está tudo ok, na verdade não está, porque há algumas observações lá nesse certificado. É isso, doutor Fabrício? Algumas dessas observações deveriam ser respeitadas pelo empreendedor, cumpridas, e não foram, e de uma certa forma, ao ser pleiteada a sua renovação, o poder público vai ver que essas restrições não foram atendidas e corre um sério risco do empreendedor ter negado a sua renovação por conta disso. Perfeito. Interessante. Então, e todo cuidado é pouco com relação a isso. Não é? E o senhor mencionou uma situação em que o poder público vai ao local para fazer uma avaliação depois da concessão dessa licença, e aí me chamou a atenção um detalhe. Suponha que o empreendimento já esteja lá em funcionamento, doutor, e, digamos assim, não esteja atendendo àquela licença que conquistou. Ou seja, está desrespeitando. Essa licença, ela pode sofrer alguma revisão? Ela pode ser, não sei o termo exato, aí o senhor vai nos esclarecer. Pode ser cassada, pode ser suspensa, pode ser revista. Como é que funciona isso, doutor Fabrício? Pode sim. Caso as condicionantes que estejam ali estabelecidas não estejam cumpridas e o poder público ver que não está sendo cumpridas, ou então foi dado ao empreendedor um limite e ele foi além daquele limite, essa licença ela pode ser anulada ou cassada. Ainda, mesmo assim, se depois de um determinado período o município vê que aquela licença que foi outorgada não atende a população de uma forma geral, ou seja, não atende o interesse público, que essa é a finalidade do poder público, atender o interesse público, ela pode ser revogada pelo próprio poder público na prerrogativa que lhe cabe de rever os seus atos. E pode ser feita de forma unilateral, gozando de perfeita razoabilidade, é claro. Perfeito. Doutor Fabrício, eu vou fazer um intervalozinho aqui no nosso questionamento para ele fazer uma pergunta também de curiosidade de caráter pessoal. Porque a gente está ali, passa ali todo dia, verifica aquela situação. Ali ao lado do edifício Marco Central, edifício grande, em frente ao fórum, todos nós o conhecemos, há uma casa, um espaço, um terreno com uma casa bastante antiga ao lado do nosso rio Paquequer. E especula-se muito a respeito daquele terreno, porque ele está desvalorizado, porque agora tem 5 metros da margem do rio, ou seja, pura especulação, porque na verdade não sabemos exatamente e temos que perguntar às pessoas que sabem. Como é que funciona aquele terreno? Qual é o aproveitamento dele? Por que ele está tão abandonado? Há possibilidade realmente de aproveitamento econômico dele? Essa história dos 5 metros de afastamento da margem é verdadeira, não é? Qual é o limite real? O que o senhor poderia nos esclarecer a respeito disso, a título meramente informativo? Bom, é uma situação que diz respeito à nossa cidade como um todo, né? Que a nossa cidade ela foi construída praticamente todas as margens de um rio. No que diz respeito a esse empreendimento que o senhor acabou de colocar, ele pode sofrer uma reforma, pode ser melhorado, porém, em nenhum momento a sua ocupação ela pode ser ampliada. Ou seja, nesse terreno que está localizado na faixa marginal de proteção, ela não termo pode... interessante que nós não conhecíamos. Faixa marginal de proteção. E o que significa isso, doutor? É o leito dos rios.
Perfeito. O leito dos rios. O leito dos rios, ambientalmente, a legislação prevê, o Código Florestal prevê que tem que ser atendido pelo menos no limite mínimo num rio com até 10 metros de largura, de afastamento de 30 metros, pelo menos. Então, essa obra é uma construção consolidada, ela pode ser reformada, porém, a sua ampliação nessa faixa marginal de proteção, ela é vedada. Podendo ser feito qualquer ampliação, porém, o órgão que pode licenciar essa ampliação, essa ocupação nessa faixa marginal de proteção, é o INEA, órgão ambiental estadual. Perfeito. Uma conclusão absolutamente pessoal minha. Eu entendo que, de certa forma, o terreno, em seu valor econômico, ele está um pouco prejudicado por conta dessa legislação ambiental. Não é isso, doutor? Com certeza. O terreno ele acaba por sofrer uma desvalorização natural, devido a uma questão também natural de ele se encontrar no leito de um rio. Perfeito. Perfeito. Curioso. Para nós que passamos ali todos os dias, vemos aquele terreno, parece semi-abandonado, não é aquela casinha tão simples ali e tal, todo mundo se pergunta o porquê de não se construir um empreendimento ali, qualquer coisa nova, etc., né? Mas está aí a explicação técnica bem fundamentada e agora nós sabemos o porquê. Muito interessante. Bom, eu vou pedir licença a vocês, vou dar mais uma paradinha, voltamos em 1 minuto com essa entrevista com o Dr. Fabrício a respeito de licenciamento ambiental, que, como vocês viram, mais uma vez, volto a repetir, está no nosso dia a dia, nos toca cotidianamente, né? Voltamos em alguns minutos. Até lá e obrigado. Senhoras e senhores, estamos de volta ao nosso último, quarto bloco, com essa entrevista de hoje aqui no nosso programa OAB em Foco, gentilmente oferecido pela 13ª Subseção de Teresópolis, da Ordem dos Advogados do Brasil, né, presidida pelo nosso amigo Dr. Jefferson e Dr. Rodrigo. E estamos dando continuidade, né, a essa entrevista a respeito de licenciamento ambiental. Eu estou bastante surpreendido porque era um tema do qual eu realmente não conheço muito, mas estou vendo que ele nos toca no dia a dia, no nosso cotidiano, e é uma coisa que é bastante interessante de se conhecer, né? Em todas essas atividades aí extremamente dependentes dessa área ambiental, desse licenciamento, dessa fiscalização do dia a dia, né? Como lava-jato, água, extração de areia, águas minerais e por aí afora, né? Com outros vários exemplos importantes. Então, eu estou bastante surpreendido realmente com essas informações e agradecido por essas informações prestadas pelo Dr. Fabrício, que está aqui nos colocando em dia com todos esses detalhes, com esse vasto conhecimento técnico aqui que ele detém. Dr. Fabrício, no que concerne às áreas de preservação permanente, como é que pode ser efetuado o licenciamento ambiental? Eu gostaria, em primeiro lugar, que o senhor descrevesse para os nossos telespectadores e amigos que nos prestigiam, né? Muito obrigado a todos vocês. O que é área de preservação permanente? Bom, as áreas de preservação permanente são aquelas áreas que não podem ser de forma aleatória ocupada pelo ser humano sem causar uma degradação ambiental efetiva muito, muito grande. Tais como as encostas, que no nosso município é bem comum, as nascentes, os leitos dos rios, as florestas nativas de Mata Atlântica, também são áreas de preservação permanente, e os topos de morro, que é o terço superior do morro. Vamos dizer assim, dividimos o morro em 3 e o terço superior dele é uma área de preservação permanente, que não pode ser, que teoricamente não pode ser ocupada. Em decorrência dessa observação, me chamou a atenção um outro aspecto, também com relação a essa pergunta. Quando você vai aí para Friburgo, na Teresópolis-Friburgo, na RJ 130, estrada estadual,
logo ali depois de Bom Sucesso, se eu não me engano, se eu não me equivoco, há alguns cortes grandes ali junto ao morro e tal, e eu me liguei porque o senhor mencionou topo de morro, esse tipo de coisa. Para você fazer um empreendimento como aquele, um corte como aquele, que me parece um corte grande, ele precisa de um licenciamento ambiental, doutor? Efetivamente, sem licenciamento ambiental, um empreendimento com intervenção numa área de preservação permanente é algo assim inconcebível. E com certeza os órgãos fiscalizadores irão em cima do local e irão embargar a obra, multar, prender e tomar todos os tipos de providências cabíveis. No que diz respeito à ocupação dessas áreas, esse tipo de licenciamento só pode ser feito pelo órgão ambiental estadual, no caso o INEA. E muitas das vezes tem que ter a anuência da unidade de conservação, seja ela federal, estadual ou municipal, mesmo estando em seu entorno. Não é só pelo fato de estar dentro da unidade de conservação, estando no seu entorno, precisa da anuência dessa unidade de conservação e, mediante todos esses requisitos e uma série de exigências a serem respeitadas, pode ser feito uma intervenção nessa área. Perfeito, perfeito. E já que nós falamos de topo de morro, vamos falar de leito de rio. Quanto à ocupação do leito do rio, como é que funciona esse licenciamento ambiental? O leito do rio também é uma área de preservação permanente, mais conhecida como a gente falou anteriormente, faixa marginal de proteção. E a intervenção no leito dos rios, o licenciamento para a ocupação do leito dos rios também é atribuição do órgão estadual, que vai requerer uma série de requisitos e estudos. Para que seja ocupado um leito de um rio, é necessário que seja declarada a perca da sua função ecológica. Como que se dá a perca da função ecológica? Existem diversos requisitos na própria legislação, requisitos objetivos que caracterizam a perca da função ecológica daquele leito de rio. Além disso, tem que ser devidamente emitido um laudo por 3 peritos do órgão ambiental estadual, afirmando tecnicamente que aquela área perdeu a sua função ecológica. E essa declaração, doutor Fabrício, ela é dada pelo órgão estadual? Pelo órgão estadual INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, mediante a constatação de 3 peritos. 3 peritos? 3 peritos. E, já que falamos no órgão estadual INEA, doutor Fabrício, descreva para nós em que consiste exatamente o INEA, qual é a sua função, ele está localizado no Rio de Janeiro, como é que funciona basicamente o INEA em linhas gerais? Bom, o INEA é um órgão ambiental estadual que tem uma estrutura razoavelmente boa, englobou a FEEMA, a SERLA, a antiga SERLA, Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, e o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas. Então, esses 3 órgãos se reuniram e formaram o Instituto Estadual do Ambiente, que é o INEA. Então, em todos os lugares onde antes existia FEEMA, SERLA e IEF, hoje é INEA, e o INEA é localizado no Rio de Janeiro e tem as suas superintendências regionais. No caso do nosso município, a gente está localizado, a gente é regido pela Superintendência do Piabanha, da Bacia do Piabanha, assim denominada. Superintendência da Bacia do Piabanha, cuja sua sede é no município de Petrópolis. Perfeito, perfeito. E no caso, doutor Fabrício, vamos dizer de constatação de uma infração por esses agentes, esses empreendedores, etc. Isso naturalmente deve ser constatado pela fiscalização do INEA ou do órgão federal ou mesmo do órgão municipal, né, das autoridades municipais. Em que consiste a responsabilização desses agentes infratores? É lavrado um auto, há multas, há prisão?
Como é que funciona exatamente essa fiscalização e essa responsabilização e suas decorrentes consequências? Bom, no que tange à responsabilização por crimes ambientais, por degradação ambiental de uma forma geral, a punição ela é bem elevada, bem deteriorante para o indivíduo. No caso, pode vir em todas as esferas. Na esfera administrativa, que vai ser lavrada uma constatação e posteriormente um auto de infração, seja pela fiscalização municipal, estadual ou federal, e será aplicada ao infrator uma multa. A esfera civil também terá que ser feito a reparação dos danos feitos ao meio ambiente naquele momento. Ou seja, determinadas infrações, o infrator terá que recuperar aquela área que ele degradou. Se não tiver condição de recuperar tal área, isso pode ser feito mediante compensação ambiental. Sem prejuízo da sanção criminal que o infrator pode sofrer. Pode ser preso em flagrante e até a delegacia e sofrer todo o trâmite processual criminal que a gente vê aí no dia a dia como um criminoso qualquer. Então, eu diria, você, meu amigo empreendedor, antes de infringir a legislação ambiental, antes de agredir o nosso meio ambiente, cuide dele. Não cometa essa infração para você não estar em curso nessas penalidades aí bastante fortes, né? Bem pesadas, que você poderá sofrer por parte dessa legislação. Em decorrência dessa pergunta, eu faria uma outra pergunta também que me veio à mente agora, assim, no último momento. Qual é o papel do Ministério Público, doutor Fabrício, nessa legislação de meio ambiente? O responsável pelo Ministério Público na área de direitos difusos, meio ambiente, etc. Eu não sei, me parece que aqui no nosso município é a doutora Anaísa. Isso mesmo. É isso? Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para a nossa querida promotora, doutora Anaísa, minha professora, um grande abraço, um grande beijo, tudo de bom, com saudades. E passo a pergunta para o doutor Fabrício. Qual é o papel do Ministério Público, que deve ser um papel bastante relevante, bastante importante, com certeza, né? Nessa área do meio ambiente aqui? Como é que se convergem essas ações, o apoio do Ministério Público, etc.? Bom, primeiramente também mandar um grande abraço para a doutora Anaísa, que também foi minha professora, e ao encontrá-la eu sempre só consigo me referir a ela como professora, não tem jeito, chamo professora. Ô professora, tudo bem? Não consigo perder essa condição de chamar ela de professora, e ela acha até legal, que bom. É um relacionamento antigo e que persiste até agora, né, doutor? Então, a doutora Anaísa é a promotora titular da primeira promotoria Núcleo de Tutela Coletiva e Direitos Difusos da região, que engloba Teresópolis, Carmo Sumidoro e Sapucaia. Perfeito. E ela tem uma atuação muito relevante no que diz respeito à fiscalização dos atos, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, e está sempre cobrando e exigindo. É uma expert profunda, conhecedora, não só da legislação ambiental, mas conhecedora técnica mesmo, de muitos empreendimentos, principalmente no que diz respeito a posto de gasolina. A doutora Anaísa gosta muito. E também ela tem a função, na maioria das vezes, de promover essa ação civil pública, visando com que o infrator venha a promover a reparação do dano. Essa é a esfera civil que a gente acabou de falar. O infrator vem a fazer a reparação daquele dano, ou recuperar aquela área que ele, por algum motivo, ou por imprudência, imperícia, ou por dolo mesmo, veio a degradar, ou, caso isso seja impossível, seja prestada uma compensação ambiental, de forma a ser investido em determinado empreendimento ambiental que venha a compensar aquele dano que ele ocasionou naquele momento. E também o Ministério Público, na esfera criminal, tem a função de promover toda a instauração do inquérito
inquérito civil criminal e propor também a ação penal cabível em determinado caso. Quer dizer, ao lado desses órgãos fiscalizadores, em nível municipal, estadual e federal, o Ministério Público tem um papel preponderante na defesa do meio ambiente e, ao final das contas, em nossa defesa, cuidando de nossas florestas e lembrei, muito importante, cuidando, se eu não me equivoco, do nosso lixo. Não é verdade? É verdade. Papel preponderante, fundamental na nossa sociedade, tem o Ministério Público na defesa do meio ambiente, de um modo geral. Vamos caminhar para o nosso final. Eu queria lhe fazer uma última pergunta, doutor. Qual a importância de se consultar os órgãos competentes nas suas várias esferas antes de efetuar qualquer empreendimento? Ou seja, entendo que é uma consulta prévia, uma precaução. Qual é a importância exata disso para este empreendedor, doutor Fabrício? Bom, isso é de extrema importância, não só no que diz respeito ao licenciamento ambiental a empresas poluidoras de uma forma geral, como aquela pessoa humilde que adquire um terreno, muitas das vezes direito, e vai construir em determinado local, não faz a prévia consulta, começa a construir sem as devidas autorizações, sem a anuência do poder público competente. E lá na frente, depois de ter praticamente ali muitas das vezes investido boa parte do seu tempo, das suas economias, quando vai requerer junto às empresas concessionárias tais como Ampla, SEDAI, vê negado o seu pedido de concessão de luz ou água, porque está ocupando uma área de preservação permanente e não poderia ali estar. Então, a prévia consulta, procurar o poder público, seja ele em que esfera for, a fim de buscar essa informação. Olha, eu posso construir naquele local, ou ainda antes, aquele terreno que eu estou querendo comprar, que eu estou querendo adquirir, eu vou poder construir nele, porque é muito ruim, muitas das vezes, a gente deparar com pessoas que fizeram esse caminho inverso, que infelizmente a nossa cultura nos coloca, de fazer para depois tentar legalizar. Isso tem causado enormes transtornos, principalmente financeiros, a algumas pessoas, porque essas ocupações desordenadas estão sendo cada dia mais fiscalizadas e impedidas. E sujeitas a sanções cabíveis, né? Todas bastante elas. Pesadas, não é isso, doutor? Todas elas, seja na esfera administrativa, civil e criminal. Então, uma recomendação, em resumo, é consultar antes os órgãos responsáveis para não ter uma surpresa desagradável depois de você empenhar esforços, recursos, etc., né? Financeiros, econômicos, e ter uma surpresa desagradável, ser até multado pelo órgão público responsável. Não é isso, doutor? Isso é bastante triste mesmo. No dia a dia que a gente de vez em quando se depara, que a pessoa, além de promover ali, buscando uma ocupação, buscando fazer um empreendimento, uma casa, vamos dizer assim, não vai poder ali residir porque não vai ter água, luz, e mesmo assim, além disso, praticou uma ação ilegal, praticou um crime ambiental, vai ter que... Sujeito a sanções pesadas. Todas essas sanções que a gente conversou e ainda com o gravame de não poder ficar ali naquele local. Perfeito. Bom, nós vamos encerrar nosso bloco final. Vou passar a palavra então ao doutor Fabrício para a sua despedida. Doutor. Bom, primeiramente, mais uma vez aqui quero reiterar os agradecimentos quanto ao convite aqui, falar de um tema tão relevante, um tema tão presente no nosso dia a dia, tentar de alguma forma esclarecer para a população de um modo geral as questões ambientais no que diz respeito à legalidade e no que diz respeito às ocupações, não buscar de alguma forma ajudar essas pessoas, mediante as informações aqui prestadas, a não serem surpreendidas negativamente com condutas ilícitas, ilegais, muitas das vezes até por falta de conhecimento. E, claro, a gente está sempre, como o Tony já falou, a gente
está na OAB, está sempre à disposição para dirimir dúvidas e participar de debates como esse. Ou seja, a instituição que eu faço parte, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tenho a grande satisfação de ter colegas como nosso amigo aqui, o Tony, ter como presidente o Dr. Jefferson, está sempre à disposição para ajudar essas pessoas no que diz respeito à informação, em tudo de uma forma geral, no que diz respeito ao meio ambiente, buscando sempre o melhor para a nossa cidade e para a nossa população. Perfeito. Eu agradeço muito a sua presença e quero deixar em aberto já um convite para uma próxima oportunidade a ser agendada, porque, como eu disse a todos vocês, o assunto realmente me surpreendeu. Eu, como leigo no assunto, a palavra de um especialista que trouxe uma série de informações importantes, cotidianas, não é? Pro nosso dia a dia, na utilização desse nosso dia a dia, né, para a nossa informação, e o assunto não se esgota por aqui. Por isso, o nosso convite está em aberto. O doutor Fabrício retornará em uma próxima oportunidade para darmos continuidade a esse tema realmente candente, importante, tão cotidiano. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a 13ª subseção, um agradecimento especial ao Diário TV e um agradecimento aos nossos técnicos aqui que viabilizaram este programa com tanto esforço, com tanto sacrifício. Um abraço especial ao meu amigo doutor Faria, Marcelo Faria, aos nossos amigos do Ministério Público, doutor Elis Emídio Figueira Júnior e ao doutor Carlos Eduardo. Muito obrigado a todos vocês. Na próxima semana estará aqui um dos nossos apresentadores, a doutora Mábia, ou a doutora Marisa, ou o doutor Marco Aurélio, também com um convidado interessante, fazendo um programa também vibrante de prestação de serviços à sociedade, como sempre fizemos. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até lá.